Acompanhe conosco o Evangelho do Dia. Segunda-feira, 10 de março de 2025. Primeira semana da Quaresma. Evangelho de Mateus capítulo 25, versículos de 31 ao 46. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros. Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fores me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso, e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fores me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, nesta primeira segunda-feira da Quaresma, a liturgia nos convida a refletir sobre um dos textos mais impactantes do Evangelho de Mateus, a cena do juízo final. Essa passagem nos coloca diante da grandiosidade e seriedade de nossa vida cristã, mostrando que seremos julgados não apenas pela nossa fé ou devoção, mas sobretudo pela maneira como amamos e servimos nossos irmãos. Cristo, o Rei e Juiz. O Evangelho começa com a descrição do Filho do Homem vindo em sua glória, acompanhado pelos anjos, para sentar-se no trono de sua majestade. Diante dele, todas as nações serão reunidas, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Esta imagem não é apenas uma cena apocalíptica, ela revela a soberania de Cristo, que tem autoridade para julgar o mundo. No entanto, esse juízo não se baseia em critérios externos, como riqueza ou posição social, mas em algo muito mais profundo: o amor concretamente vivido. As obras de misericórdia, critério do juízo final. O critério para separar os justos dos condenados é claro e simples: tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me recebestes em casa, estava nu, e me vestistes, doente, e cuidastes de mim, na prisão, e fores me visitar. Jesus identifica-se com os pequenos, os necessitados, os marginalizados. Isso nos ensina que a autêntica fé em Deus se manifesta no amor ao próximo. Não basta professar crer em Cristo se não somos capazes de reconhecê-lo no irmão que sofre. A fé sem obras é morta. A surpresa dos justos e dos condenados. O mais impressionante é que tanto os que são acolhidos no reino quanto os que são condenados perguntam: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, doente ou preso? Isso mostra que muitas vezes realizamos ou negligenciamos essas obras sem perceber sua dimensão espiritual. Cristo nos ensina que cada gesto de amor ao próximo é um gesto para Ele mesmo. Quando ignoramos os pobres e necessitados, estamos fechando nosso coração para o próprio Deus. A Quaresma, tempo de conversão e caridade. A Quaresma é um tempo privilegiado para nos voltarmos para Deus e para os irmãos. O jejum, a oração e a esmola são os 3 pilares desse período. Mas é importante lembrar que o verdadeiro jejum agrada a Deus quando nos leva a partilhar o pão com os famintos. A oração deve nos tornar mais sensíveis às necessidades do próximo, e a esmola não é apenas dar do que sobra, mas um ato concreto de amor. O chamado para a santidade no dia a dia.
Muitas vezes pensamos que a santidade está em grandes feitos. No entanto, Jesus nos mostra que o caminho do reino passa por gestos simples, um prato de comida dado com amor, uma palavra de conforto, um olhar de atenção. O desafio para nós hoje é viver esse evangelho em nossa rotina. Quem está ao nosso redor precisando de ajuda? Como podemos ser mais generosos? Como podemos enxergar Cristo no irmão sofredor? Escolher o amor. No final dos tempos, nossa vida será medida pelo amor que demos. Aqueles que viveram a caridade entrarão na vida eterna. Os que se fecharam em si mesmos experimentarão a solidão de estar longe de Deus. Peçamos a graça, nesta Quaresma, de viver com o coração mais atento às necessidades dos outros. Que possamos reconhecer Cristo nos pobres e necessitados, pois Ele mesmo nos garantiu: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Um ótimo dia a todos e que Deus abençoe.